Oi, gente! Boa noite! Tudo bem? Hoje eu coloquei um filtro. Boa noite pra vocês, quem tá aí comigo. Hoje, terça-feira, dia 15 de junho. Realmente esse ano voou, realmente já estamos na metade do ano, né, gente? Que loucura, tá tudo passando assim muito rápido. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui. Estamos no nosso Júlia Luci News 30 de hoje, terça-feira. Terça-feira que é dia de sessão plenária na Câmara Legislativa. Então nós temos as sessões deliberativas, a gente vota projetos hoje. E hoje o dia foi bastante intenso na Câmara Legislativa, nós analisamos muitos projetos e um deles foi o meu projeto. Nós aprovamos em segundo turno hoje, estou bastante feliz. O projeto agora é encaminhado para sanção do governador, né? O projeto que trata dos prédios abandonados. Esse que é um problema bem grande que a gente enfrenta aqui no DF, principalmente em Águas Claras. Prédios que acabam sendo utilizados como refúgios para bandido, né? Prédios que acabam se tornando ambiente de repositório de lixo, atraindo, consequentemente, rato atrai cobra. Então, nós temos uma série de problemas decorrentes de a permanência de um prédio abandonado, né? E como são ambientes privados, existe uma série de dificuldades do Estado agir ali dentro, né? E nesse caso, pensando na segurança da sociedade, na limpeza, na organização, nós propusemos esse projeto para ampliar o poder do Estado em agir nesses casos em que essas propriedades são abandonadas, né? Então, o Estado, de acordo com a nossa lei, vai poder lacrar os prédios, vai poder entrar para poder realizar a limpeza, vai poder retirar as pessoas que estejam ali invadindo, né? E todos esses gastos que o Estado incorrer para poder fazer essas ações, ele vai poder cobrar de uma forma retroativa dos proprietários desses imóveis, né? O Guilherme Licuzzi está aqui participando com a gente. Realmente, Águas Claras está com muitas obras paradas e abandonadas. Sim. Porque entra em disputa judicial, né? Às vezes é partilha em herança, disputa quem está construindo. Só que é a população que acaba sendo prejudicada, né? Porque além de deixar a cidade feia também, essa questão estética é importante. A gente tem que pensar em beleza. A gente tem que querer uma cidade bonita. Eu desejo que todas as cidades do Distrito Federal sejam bonitas. Sejam limpas, sejam arborizadas, sejam organizadas, tenham o seu meio-fio pintadinho, tenham flores nas jardineiras, porque a gente tem que buscar a beleza estética na arquitetura urbana. Ela tem um poder muito grande de acalmar as pessoas, de deixar as pessoas mais felizes. Então eu espero que cada vez mais a gente tenha essa preocupação com a estética da cidade, né? Se a gente anda pelo Lago Sul, é tudo bonito. Jardins são bem cuidados, tem muitas árvores, é tudo limpinho. E por que em São Sebastião não pode ser assim? E por que no Sol Nascente não pode ser assim? Com certeza tem que ser assim, né? Todos os lugares precisam ser bem cuidados, precisam ser bonitos, assim como precisam oferecer equipamentos públicos de qualidade para a população, né? Então, essa é sempre a nossa linha de trabalho. A gente quer que todo mundo viva bem, a gente quer que todo mundo seja respeitado em sua integralidade como cidadão, né? Quero agradecer a presença de todo mundo aqui. O Alessandro, a população podia ter algum tipo de desconto nos impostos para poder manter as casas bem cuidadas. Nesse caso seria um desconto no IPTU, né? Desculpa, gente. A gente sabe que qualquer tipo de renúncia de receita é necessário o governo apontar de onde vem a fonte, né? Então, não é tão simples assim propor desconto de imposto, viu, gente? Tem muita gente que encaminha sugestões para mim. Deputada, propõe a redução do imposto para quem trabalha com uma determinada atividade X.
né? Eu adoraria. Na realidade, para mim, os impostos seriam cortados, porque imposto no Brasil é roubo, né? Mas quem tem competência no sentido de capacidade, de poder legal para poder propor redução de imposto é realmente o Poder Executivo, porque ele é o dono do orçamento e é ele que aponta para onde vai o dinheiro e de onde nós vamos tirar o dinheiro, né? Então, nesse caso, depende do Poder Executivo, do caso aqui, o governador Ibanez Rocha, para poder fazer qualquer tipo de sugestão nesse sentido. Pessoal, aqui quem está assistindo, como o Daniel Haddad está aqui falando, é vice de iniciativa, exatamente. Tem muito deputado que até propõe, viu, Daniel? Propõe para jogar para a plateia, sabe? Para dizer que fez alguma coisa. Mas aí, no final das contas, não resolve nada. Então, particularmente, eu não gosto de trabalhar assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro do que é nossa competência, de uma forma muito honesta, sem iludir as pessoas, né? Porque as pessoas estão muito cansadas de promessas baratas e de não verem os seus pleitos serem atendidos, né? Pessoal, quem está acompanhando o Julilucy News... Desculpa, gente, tô com sono. Para quem está acompanhando o Julilucy News hoje pela primeira vez, eu faço esse programa todos os dias, né? Para comentar as principais notícias do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. E eu sempre trago pelo menos uma notícia de economia para poder fazer algum comentário relativo à economia, porque eu acho que é necessário a gente falar mais sobre economia, explicar um pouco mais para as pessoas, porque a nossa educação ela é muito pobre em termos de embasamento, em termos de princípios econômicos, né? Então, eu gosto de comentar uma notícia de economia também. Trago a treta do dia, né? E a notícia boa do dia também, tá certo? Então, é uma forma de você ficar bem informado de uma forma rápida, já com análise. Para quem não me conhece, meu nome é Julilucy, sou deputada distrital, sou cientista política e estudo muito. Posso dizer para vocês que eu estudo muito há muitos anos. Então... eu gosto de trazer uma análise mais assim, completa. O Ronaldo Nogami tá dizendo aqui. Deputada, sou de Curitiba. Em julho, passarei uma semana em Brasília. Posso ir tomar um café contigo e conhecê-la pessoalmente? Com certeza. Vai ser super prazeroso receber você no nosso gabinete, tá? Eu estarei aqui em Brasília. Se eu for sair de Brasília, eu devo sair depois do dia 15 de julho. Então, tenta se organizar para estar aqui antes. E esse recado fica para todos vocês que estão aqui me escutando também. Vai ser um super prazer receber vocês. Mesmo quem não é de Brasília, já está super convidado. Aliás, gente, todo brasileiro tem que conhecer Brasília. Tá certo? Esse slogan do governo federal, mais Brasil, menos Brasília, é um slogan ignorante. Porque, assim, a gente tem que despertar... Gente, desculpa, eu tô morrendo de sono. Menos Brasília, mais Brasil, isso é uma ignorância, porque na realidade Brasília é uma cidade de todos os brasileiros, é a capital federal, né? Então, tenham interesse de conhecer a capital federal de vocês, tenham interesse de virem pra cá. Brasília é assim um museu a céu aberto, a nossa arquitetura é totalmente diferente de qualquer cidade do mundo, isso eu posso assegurar para vocês, né? Aqui em Brasília nós temos diversos bares, diversos restaurantes, né? Então, principalmente na parte do turismo cívico, é muito importante que vocês venham conhecer Brasília, venham conhecer a Câmara dos Deputados, o Senado, Palácio do Itamaraty, a Câmara Legislativa. Venham para Brasília, conheçam a cidade de vocês. A cidade de Brasília é de todos nós. Então, qualquer pessoa, mesmo que não seja de Brasília, está super convidado para ir no nosso gabinete, tomar um café, comer um pão de queijo, porque eu sou mineira. Eu sou mineira de Patos de Minas, então eu faço questão de manter a tradição de receber bem todas as pessoas que chegam à minha casa, como eu estou aqui agora na minha casa, ou que chegam no nosso gabinete, né? Então, estão super convidados, vai ser um prazer receber vocês.
Geralmente eu recebo as pessoas na segunda-feira de manhã, a partir das 10, ou então ao longo da segunda-feira à tarde toda. E terça-feira é dia de sessão plenária à tarde. Então, assim, é um dia que eu não vou conseguir dar atenção se a pessoa chegar sem marcar, né? Mas ela pode ficar lá no gabinete observando a sessão e é sempre muito bom ter pessoas de fora ali conosco, né? Pessoal, então... Desculpa, gente. Hoje eu estou escutando Chet Baker. Eu adoro Chet Baker. Tá aqui falando, noite boa pra vir um Zezé, deputada. Zezé é o quê? De Camargo? Zezé de Camargo? Caramba, será? Pegando a primeira notícia aqui. Hoje a Câmara, já falei para vocês que nós aprovamos em segundo turno meu projeto de lei dos prédios abandonados, né? CLDF, outra notícia que saiu no Metrópolis. Hoje a Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei, gente, bem interessante, que foi de iniciativa do governo do DF. Então eu quero dar os parabéns para o governador Ibanez Rocha por essa iniciativa. Na realidade, a gente já vem advogando em torno a favor do setor de eventos há muitos meses já. Inclusive, pessoal, amanhã, às 10 horas da manhã, nós teremos uma audiência pública para discutir a retomada segura do setor de eventos no DF. Então, se você trabalha com eventos, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta, participe dessa audiência, porque se a gente não propor para o governo aquilo que pode ser feito para retomar os eventos, eu acho que o governo vai demorar ainda muito tempo para poder voltar com essas atividades. E a gente sabe que o evento, gente, movimenta uma cadeia de profissionais enorme. É o pessoal do som, é o pessoal da iluminação, é o pessoal do palco, é o pessoal da bilheteria, da pipoca, do cachorro-quente. Então, assim, a gente precisa do som, a gente precisa retomar os nossos eventos. Claro que de uma forma responsável, claro que com protocolos, né? Vamos lá. CLDF aprova perdão de multas para impostos ao setor de eventos. Hoje nós aprovamos, né? Claro que com o nosso voto favorável, né? Vai ser feito uma anistia para IPTU e IPVA registrados entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2021, tá certo? Então será feita a anistia desses impostos para quem é do setor de eventos. Então, se você for do setor de eventos, se você tiver uma empresa nesse setor de eventos, então conhecer alguém que tenha, passe para eles essa notícia, beleza? Lembrando que hoje no final da nossa live vai ter a treta do dia, hein, gente? Qual será que é a treta do dia hoje, hein? Olha, hoje, por incrível que pareça, não envolve a família Bolsonaro, hein, galera? É uma outra treta. Qual que você acha que vai ser? Escreve aí. Outro passo que foi dado hoje na Câmara Legislativa, dessa vez não contou com o meu voto, foi a questão da prorrogação do estado de calamidade pública no DF. A gente está vivendo um momento de pandemia? Sim. Só que quando é decretado o estado de calamidade pública, significa que o governo não precisa cumprir uma série de exigências. Como, por exemplo, realizar a licitação para compras públicas, né? Então, o governo, para vocês terem ideia, ele já gastou 300 milhões de reais em compras públicas por dispensa de licitação. Dispensa de licitação, gente, é um procedimento que acelera o processo de compra pública, mas que sempre eleva os preços dos itens adquiridos. Então, eu votei contra, por quê? Porque o estado de calamidade pública é uma questão administrativa, é para o governo conseguir se organizar, é para o governo conseguir entender, né, como é que funciona a doença, é a melhor forma de combater a pandemia. Só que, na minha opinião, o governo já teve tempo suficiente para entender isso,
né? Já teve tempo suficiente para se organizar e para pensar num plano estratégico e não justifica mais a gente continuar dando um cheque em branco para o governo. Então eu fui a única parlamentar que votou dessa forma, todos os outros votaram favoráveis à prorrogação do estado de calamidade, mas eu não votei porque eu entendo que a gente precisa voltar a ter mais controle das contas públicas, lembrando que não existe dinheiro do governo, que existe dinheiro do povo. O que existe é dinheiro do povo. Então, se o governo gasta o dinheiro mal, na realidade ele está desperdiçando o dinheiro que você trabalhou tanto para pagar de imposto, né? Então, até agora, gente, gastos do Covid foi 1,3 bilhões de reais aqui no DF, sendo que quase 300 milhões foram por dispensa de licitação. Então, assim, é muito dinheiro que a gente sabe que foi para o ralo. Nós temos uma série de suspeitas de compras erradas, né, que foram feitas com sobrepreço. Inclusive, eu assinei todos os pedidos de CPI no âmbito da Câmara Legislativa, né? Nenhuma CPI foi aberta. Então, é muito melhor você evitar um gasto errado do dinheiro público do que depois você tentar recuperar aquele dinheiro, né, que você já gastou, né? Então, por isso eu votei contra. Né? A Vanessa Rezende está aqui com a gente. Boa noite, querida. A lua tá bem assim, do jeito que você colocou mesmo, né? Tá linda. Barros Direito. Claro, se o Ibanez puder, ele renova esse estado de calamidade até a eleição. Pois é, eu acho que... Porque, sinceramente, se você condicionar enquanto eu tiver transmissão da doença, eu vou ter um estado de calamidade pública, essa doença vai ser transmitida até o ano que vem. Porque nós vamos ter a vacinação da população de uma forma intensa. Digamos assim, vamos supor que até dezembro a gente consiga vacinar todo mundo, né? É muito tempo ainda. E mesmo depois de ter vacinado todo mundo, gente, não é garantia que a pandemia vai arrefecer. Se a gente pegar o caso do Chile, o Chile já está com mais de 50% da população vacinada e eles estão enfrentando uma crise gravíssima agora. De novo, voltou a aumentar. Né? Então, assim, não concordo com essa medida, votei contra e eu acho que está na hora da gente começar a questionar mesmo esse tipo de decisão por parte do governo e o voto de cada um dos parlamentares, né? Pessoal, por falar em vacina, eu peço, se vocês agendarem a vacina, por favor, vão lá se vacinar, sabe? Porque nós estamos perdendo muitas doses, porque as pessoas agendam, aí chega lá na hora e fala, eu não quero AstraZeneca, eu não quero Pfizer. Gente, tem que tomar a vacina que tiver. Entendeu? Nesse momento, a gente precisa ser o mais rápido possível, porque quanto mais rápido a população for imunizada, mais a gente consegue dar uma segurada nessa doença. Tá certo? Então eu peço para que agendou, vá se vacinar. Por favor. Tá certo? Próxima notícia aqui no Distrito Federal. Lembrando que é a terceira prorrogação do estado de calamidade, viu? Terceira já. Outro projeto que foi aprovado aqui na Câmara Legislativa, aqui não, lá, né, na Câmara Legislativa. Nossa, a Vanessa tá aqui, já tive um AVC, acho que entra em comorbidade, aneurisma. Você já teve um AVC nova desse jeito, Vanessa, que loucura. Qual foi a razão do seu AVC, hein? Jonathan tá aqui, boa noite, boa noite. Suzarte está aqui comentando, o GDF, assim como outros governos estaduais, estão aproveitando para gastar dinheiro. Pois é, tá na hora de a gente colocar um basta nessa farra, né? Câmara aprova projeto de regularização de igrejas e clubes. Nós aprovamos hoje na Câmara, tá, gente? Um projeto que foi encaminhado pela Terracap, né? Que vai dar celeridade à regularização de ocupações históricas e terrenos adquiridos por entidades religiosas, de assistência social, clubes e também clubes, nessa terça-feira. A medida é válida para lotes no DF e que sejam do Distrito Federal e que sejam da Terracap, né? Esse é um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, né? E esses terrenos poderão ser regularizados mediante contrato de concessão de direito real de uso, sem opção de compra,
E aí, então, gente, igrejas, clubes poderão regularizar a sua situação junto ao GDF, tá? Então, você que participa de alguma igreja, de algum clube, ajude nessa regularização. Se precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato aqui com a mamãe, tá certo? Sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, então a gente tem condições de discutir alguns assuntos e dar um suporte para vocês. Pode falar com a gente, tá bom? Essa música é boa também. Só que ela é mais animadinha. Journey. Bloco do Brasil. Vamos entrar agora nas notícias do Brasil. Notícia triste, notícia ruim. Conta de luz deve subir com a bandeira vermelha, diz a ANEEL, né? Tem pessoas que estão falando como entrar em contato comigo. Fala comigo no direct, que a gente responde no direct, tá bom? Tá bom, Zé Maia? Vamos lá. Por que a gente está em bandeira vermelha? Porque nós estamos vivendo uma crise hídrica gravíssima. Uma crise hídrica, a maior crise em 111 anos. Como os nossos reservatórios de água estão fracos, estão desabastecidos, o governo precisa reativar as termoelétricas para poder compensar a queda da produção de energia elétrica dentro das hidroelétricas, né? E aí, gente, ligar uma termoelétrica é muito caro, é muito custoso. Portanto, o governo joga a bandeira lá para vermelha, né? Joga lá para a bandeira vermelha e aí fica bem mais caro. Por exemplo, o valor, de acordo com a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, hoje o valor da bandeira vermelha por cada 100 kWh é de R$ 6,24. E agora eles estão estimando que a cada 100 kWh vai ser cobrado R$ 7,57. Então, assim, aumenta muito. Muito, muito, muito mesmo, né, gente? Então, eu, nesse momento, vou pedir para vocês, economizem energia, né? Evitem banhos demorados, evitem ficar com aparelhos ligados sem estarem usando, evitem utilizar energia elétrica. Vai dormir mais cedo, menino. Dorme mais cedo, fica aí na luz do dia. A luz do dia é a luz natural, né? A luz do sol. Deixa de ser vampiro, gente. Vocês estão meio vampirinho aí, hein? Inclusive, ontem eu prometi pra vocês, né, que eu faria uma dica de meditação antes de dormir. Acabei que eu esqueci. Mas eu vou dar a dica hoje pra vocês, tá? Bem legal, né? E aí, gente, vamos economizar energia e claro que uma coisa tá linkada à outra, né? O Thiago tá aqui. Júlia, a Enel aqui em Lusiânia é muito alto. Pois é. E vai aumentar. Então vamos fazer a nossa parte. Beleza? Eu tô trabalhando muito, gente, com a pauta da recuperação de nascentes. Esse é um tema que não está sendo trabalhado aqui no âmbito do Distrito Federal. O IBRAM não está cuidando disso. A Secretaria de Meio Ambiente não está cuidando disso. E se a gente não cuidar das nossas águas aqui no DF, se a gente não produzir água, nós corremos seríssimos riscos de ficarmos desabastecidos. Isso é muito real. Ai, Júlia, mas como assim produzir água? Gente, nós temos diversas nascentes que já foram, que secaram, porque não foram protegidas, né? Foi desmatada ali aquele conjunto de árvores que protegiam a nascente e aí ela acabou secando. Mas é possível recuperar essa nascente se entrar um trabalho intensivo de plantio de árvores nativas. Porque as árvores, elas são assim como as sanguessugas. Vocês não sabem que existe uma técnica? Às vezes quando você quer aumentar o fluxo sanguíneo de uma determinada parte do corpo humano, coloca ali sanguessuga para ficar sugando sangue, né? E aí essa sanguessuga estimula a circulação sanguínea naquela parte do corpo. A mesma coisa é a árvore. Se você planta uma árvore, a raiz dela vai crescendo e ela vai puxando a água. Né?
E aí, como ela puxa a água do lençol freático e dos caminhos de água que passam na terra, ela começa a puxar de novo a água necessária para voltar àquela nascente. Então, é possível resgatar a nascente, né? Eu vi uma fazenda em Cristalina de Goiás que conseguiu resgatar uma nascente que já tinha secado. É a coisa mais linda que tem. E é muita tecnologia que já pode ser empregada hoje. Tem um instituto que se chama Instituto Espinhaço e ele desenvolveu uma muda altamente resistente e 90% das mudas que são plantadas, elas acabam pegando, elas acabam se desenvolvendo. E isso se deve a cruzamento genético, isso se deve à seleção dessas mudas, né, dessas sementes, ao cuidado com essas mudas. E uma coisa que me chamou muita atenção, o responsável pelo instituto decidiu colocar apenas mulheres nesse processo de desenvolvimento das mudas. Ele disse que as mudas adoram mulheres. Adoram mulheres, né? Então, a muda que é manuseada por uma mulher, ela tem muita chance de sobreviver. Ah, tem diversas mudas, Maia? Diversas mudas. Eu não sei te falar aqui agora as espécies. Eu até plantei. É que eu não tô lembrando. Aroeira. Uma dessas árvores é a aroeira. Mas eles têm um mix de 30 espécies para poder fazer o reflorestamento. É bastante interessante. E nós vamos fazer a ponte para a recuperação de nascente numa fazenda privada aqui do DF, né? O Suzá está aqui. Quem não gosta? Tem muita gente que não gosta. Ai, gente, essa música aqui é linda também. Muito linda. Ele fala, eu me apaixono muito rápido. Meu coração já deveria ser maduro, old school. Mas não é. And love so easily. I fall in love too fast. Eu não me apaixono rápido, eu não me apaixono fácil, gente. Eu não. Eu acho que passa a fase, né? Eu tenho 35 anos, eu vou fazer 36 em novembro. Eu acho que a fase de se apaixonar rápido passa, né, na vida, né? Não é fácil apaixonar mais. Eu me apaixono fácil por projetos, né? Então, por exemplo, esse projeto de plantio de árvores, eu fiquei assim, encantada. Já tem 2 sábados já que eu tô por conta desse projeto, sabe? É apaixonante você pegar um projeto bom, um projeto legal que tem resultado. Isso me apaixona. Mas no outro sentido não é tão fácil não, tá? O Paulo Caetano aqui, Sobradinho vai aumentar mais 150 mil famílias. Nosso abastecimento de água não vai suportar, vai faltar água. Eu acho que eu sei sobre o que você está falando, né? Se for sobre o projeto da cidade de Urbitá, na realidade existe um estudo hídrico que mostra que existe água para essas famílias que vão residir lá, né? E, gente, a gente precisa planejar o desenvolvimento urbano. Se a gente não oferece opções de moradia regulares, as pessoas vão invadir áreas. As pessoas vão invadir terras. Então, é importante que o processo de habitação ele seja precedido por uma etapa de organização, de planejamento, né? Então, esse empreendimento, por exemplo, ele tem todos os estudos exigidos em lei para a instalação dessas casas ali. A parte de trânsito, a parte de recurso hídrico, a parte de energia elétrica. Eu não tenho preocupação com a cidade de Urbitá. Eu tenho preocupação com as invasões que estão acontecendo no DF. E eu posso dizer para vocês, são várias invasões acontecendo de uma forma totalmente desordenada. Isso não é estrutural. Paranoá, Recandazema, Sol Nascente, tá bom? Então, assim,
a gente tem que planejar para não faltar recursos e temos que correr atrás da recuperação do nosso cerrado, né? O Alex Casimiro tá aqui. Socorro! Fala sobre o pagamento dos servidores terceirizados do Hospital de Campanha da Polícia Militar. É isso? Estamos sem receber. É isso mesmo? Confirma, porque tá escrito uma coisa que não tá dando para entender. Vamos lá, gente. Bloco Brasil. Então, já li aqui a notícia, né? Vai aumentar o custo da energia graças à crise hídrica, portanto, vamos cuidar e economizar a energia elétrica. Vamos lá. Notícia meio polêmica. Supremo Tribunal Federal permite a Witzel não comparecer à CPI, mas o ex-governador do Rio de Janeiro diz que irá mesmo assim. Gente, essa CPI do Covid, eu quero saber a opinião de vocês sobre ela. O que vocês estão achando dessa CPI, gente? Vocês acham que ela está sendo uma CPI séria? Que ela está servindo ao propósito de investigar o que aconteceu? O que vocês acham? Eu quero saber a opinião de vocês. Eu não estou direcionando a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acham da CPI do Covid que está sendo feito pelo Senado. Peraí que eu vou pegar meu carregador, que meu celular está acabando a bateria. Então, assim, gente, fala pra mim. Aí ficou acordado que os governadores poderão ser convocados também, né? E aí tem uma lista de governadores que vão ser convocados. Estranhamente, o governador lá do Amazonas, lá de Manaus, aquela crise absurda, ele não foi, né? Ele não foi convocado. O governador Ibanez Rocha foi, o depoimento dele ainda está marcado, ele entrou no Supremo para pedir para que não valesse essa convocação. E é interessante porque ele tinha dito que por ele tudo bem, ele vai lá, ele está preparado para responder qualquer coisa, só que agora ele já entrou no Supremo para pedir para não ir, né? Pois bem, o ex-governador do Rio de Janeiro, porque ele foi impeachmentado, né? Ele não está obrigado mais a ir. Só que mesmo assim ele diz que vai. Só que agora a decisão que o Supremo deu para ele é extremamente favorável, porque ele poderá ficar calado, ele não precisa assumir o compromisso de dizer a verdade e um advogado poderá acompanhá-lo. Então, para ele tá muito confortável. Imagina, ele pode mentir, ele pode ficar quieto, ele pode não responder. Então, para ele tá totalmente favorável, né? Assim, a forma como tá acontecendo, né, essa convocação. Mas ele disse que vai participar, né? Eu não sei, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre essa CPI, né? A Carol Marina tá aqui falando, virou vergonha. O Jonathan tá me perguntando, e sobre a CPI do IGES? Pois é, eu quero muito ver a CPI do IGES sendo instalada, mas até agora nada, não avançou nada, não caminhou nada. E é uma verdadeira vergonha, porque o IGES tá devendo mais de 90 milhões na praça. Tem uma série de denúncias a respeito do recrutamento de servidores, né? A forma de tratamento desses servidores. Então, o IGES, ele merecia com certeza passar por uma CPI. Só que é necessário ter mais deputados, né, gente? Para poder votar a favor da instalação da CPI. E, infelizmente, o governo tem uma base muito sólida na Câmara e é difícil. É difícil mudar a cabeça desses deputados. Agora, vocês podem pressioná-los, né? Vocês podem pressioná-los. Eu tô vendo aqui o Alex Casimiro tá falando que não estamos...
Nós estamos pedindo um grito de socorro. Nós não estamos recebendo, estamos sem receber e ninguém fala nada. Estamos na linha de frente arriscando a vida para não receber. Alex, muito grave isso que está acontecendo. Desde quando vocês não estão recebendo? Desde quando? Não consegui encontrar nenhuma skill de vídeo que possa fazer isto. Acesse o aplicativo Alexa para gerenciar seus dispositivos e suas Alexa, skills de vídeo. Toca Miles Davis. Aqui estão algumas músicas de Miles Davis no Amazon Music. Vamos lá, notícia nacional no Bloco Brasil. João Dória confirma que é pré-candidato à presidência da República. Olha, galera. Olha o jogo político acontecendo. Olha as peças acontecendo aí, galera. O que acontece? Já é o segundo mês que vocês não recebem, né? É só o hospital de campanha da PM ou os outros hospitais vocês estão recebendo direitinho? Me dá mais essa informação aí, por favor. João Dória confirma que é pré-candidato à presidência da República. Zé Maia, Zema Luci 2022. Eita! Sou super fã do Zema. Mas eu já falei, o Zema ele vai para reeleição em Minas Gerais. Mas se ele fosse candidato à presidência da República e me chamasse para ser a vice dele, eu iria. Com certeza. Nossa, com certeza. Com certeza. João Dória confirma que é pré-candidato à presidência da República. E aí a notícia aqui que está na CBN, na Globo. Eu tô anotando aqui, tá, Alex Casimiro, as suas informações. Eu vou falar com você no direct também, tá bom? A Fabiana tá aqui. Dória, o candidato que une a esquerda e a direita, ambos não gostam dele. Pois é, o Dória é um cara que realmente eu não vejo ninguém gostando do cara. Não sei quem gosta do Dória. Boa pergunta, eu não sei. E aí o que acontece? Ele diz que é pré-candidato e aí coloca o PSDB numa situação complicada, porque o Eduardo Leite, que é governador do Rio Grande do Sul, que é um governador que eu discordo de algumas coisas que ele faz, mas eu gosto dele, eu acho que ele parece uma pessoa séria, ele é um cara jovem, né? E aí o Eduardo Leite quer ser candidato à presidência da República, né? E aí, no caso, vai ter que disputar as prévias com o João Dória. Então, gente, para quem é do Partido Novo, tá aqui acompanhando essa live, vamos entender uma coisa. Disputar prévia é básico. A gente não tem que ficar ofendido. Ah, mas vocês, mandatários, apoiaram o nome do Thiago Mitrô. Qual é o problema? Todo partido. E é bom que isso aconteça. Isso significa que o partido tem quadros bons, né? Isso não significa traição. Ah, vocês traíram o João Amoedo. Não, ninguém traiu o João Amoedo, não. Eu, inclusive, apoio o João Amoedo como candidato, assim como quero ver outras pessoas disputando esse cargo de candidato à presidência da República, né? Então, o PSDB tem dois nomes fortes para disputar a presidência, né? Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, João Dória, em São Paulo. E aí, o João Dória disse que é pré-candidato. E nas palavras do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Na realidade, não é o partido que vai decidir quem vai ser candidato, né? Quem decide é a população que dá força para o nome que está querendo entrar na disputa. Então, é o povo que tem que dar o apoio, né? Sem o apoio do povo, não tem como, né? Nas palavras do Fernando Henrique, não são os partidos que escolhem um candidato, é o candidato que se afirma junto à população. Quem tiver o apoio do povo, é muito difícil que o partido não escolha como candidato. Ou seja, né? É o povo que vai ter que mostrar para o PSDB qual é o melhor nome para eles disputarem, né? E tem algumas conversas que colocam que o Eduardo Leite possivelmente vai disputar pelo Podemos. Pelo Podemos, que em 2018 disputou com Álvaro Dias, certo? Que inclusive eu gosto do Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias. E aí parece que tem essa conversa para o Eduardo Leite disputar pelo Podemos.
Imagina, Eduardo Leite, Podemos, Dória, PSDB, Lula, PT, Bolsonaro, Patriota, e o Partido Novo nós ainda não definimos o nosso nome, né? O Délio tá aqui, nosso presidente da OAB. Boa noite, deputado. Além das suas lives, gostei muito da música. Obrigada. Agora eu tô escutando Miles Davis, né? Mais cedo foi Chet Baker. Eu gosto muito dos dois. Vamos lá, notícia aqui da economia. Notícia da Infomoney. Bolsonaro sanciona medida provisória das telecomunicações e da radiodifusão. Ontem eu já falei para vocês como é que é o trâmite de uma medida provisória. É um instrumento privativo do presidente da República. Ele é expedido, já tem força de lei, que vale por 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e o Congresso precisa decidir se transforma em lei ou não, né? Se transformar em lei, ok, beleza, não tem nenhuma questão aí complicada para ser decidida. Mas e se não for transformada em lei? O que acontece? A medida provisória, ela cessa os seus efeitos assim que não é transformada em lei, mas esse período que ela ficou vigente, esse período, as relações jurídicas decorrentes da vigência da medida provisória, continua sendo regido pela medida provisória. Aí, nesse caso queira se alterar alguma das interferências da medida, o Congresso edita um decreto legislativo, que é um instrumento de competência exclusiva do Congresso, para reger esse período aí em que a medida provisória ficou vigente, né? Enfim, Bolsonaro sanciona a MP das telecomunicações. O presidente da República sancionou medida provisória. Pois é, essa notícia aqui tá errada, né? Tá errada, porque a medida provisória, ela não necessita de sanção. Então, esse jornalista que escreveu aqui tá um pouco desinformado. Eu não sei dizer se já passou pela Câmara, pelo Senado, ou se o presidente simplesmente editou essa medida provisória aqui. Enfim, a cerimônia foi realizada junto com a presença do secretário de Comunicação, Fábio Faria, que classificou o projeto como divisor de águas. O projeto reduz encargos para operações de pequeno porte no segmento de telecomunicação e é importante para levar a internet às regiões carentes periféricas, disse o ministro. Interessante. Eu espero mesmo que esse projeto venha facilitar o acesso à internet para as pessoas carentes, né? Em outras regiões do Brasil. Eu realmente espero que isso aconteça, né? Vamos lá, notícias sobre a reforma tributária. Essa reforma que está sendo muito esperada, está sendo esperada mais que bebê, né? A reforma tributária fica próxima de ter relator. Fatiamento é controverso. Vamos lá, gente. Quando todo projeto de lei, ele precisa de um relator, né, para poder relatar nas comissões, não é isso? E quando um projeto chama muita atenção, como é o caso da reforma tributária, óbvio que todos os deputados vão querer ser relatores da matéria, todos, porque isso dá um poder muito grande, né? O que vai ser votado é o parecer do relator. Então, todo mundo quer ser relator. Como todo mundo quer ser relator, e são 503 deputados, e há uma série de compromissos políticos que precisam ser honrados, existe essa disputa, né? E aí, em alguns casos, o que ocorre é o fatiamento do projeto, com sub-relatorias. Então, você distribui para várias pessoas poderem atuar, né? O nosso deputado Alexis Fontaine, que é deputado federal pelo estado de São Paulo, ele é contra esse fatiamento, de acordo com a reportagem que está aqui,
porque ele entende que isso traz a possibilidade de aumentar impostos. Do gabinete do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo. Foi ele quem, em março, anulou as condenações do ex-presidente Lula na operação. O precedente, inclusive, é citado pela defesa de Cabral. Óbvio, né? Isso é óbvio. O Jonathan tá aqui. Daqui a pouco solta todos os corruptos presos. Sim. Sim. O Henrique Dias tá aqui. Júlia, admiro o seu trabalho, mas você votou a favor da meia entrada no DF? Olha, já houve diversos projetos de meia entrada deliberados na Câmara Legislativa e eu voto contra. Eu voto contra. Porque no final das contas, quando você institui a meia entrada, você penaliza todos os outros grupos que não conseguem ter acesso à meia entrada. Então vamos lá. Quando você institui uma meia entrada para professor, como é o que acontece, você coloca esse custo da meia entrada para o que vai pagar a entrada cheia. Então, vamos supor, um pedreiro, né? Um pedreiro que não tem acesso, não tem direito à meia entrada, né? Ele acaba pagando mais caro para poder subsidiar a entrada de um professor que tem um emprego garantido e que muito possivelmente ganha mais que o pedreiro, né? Então, a meia entrada é uma intervenção direta e clara do Estado na economia que gera um desarranjo, mas como não existe café grátis, essa parte da entrada é paga por outra pessoa, né? E isso gera distorções. Com o intuito de quebrar essa ideia da meia entrada, eu já fiz diversas discussões na Câmara Legislativa, mas eu percebi que com os colegas que eu tenho hoje, eles não vão concordar em acabar com as meias entradas, né? E aí eu sugeri uma meia entrada generalizada para todos os trabalhadores do DF, porque na prática você dá a meia entrada para todo mundo, então na prática você acaba com a meia entrada. Entenderam o que eu tô falando? Entenderam? Eu apresentei esse projeto, eu não pedi para pautar ainda, né? Foi até bom ter comentado esse assunto, que eu vou cobrar da minha equipe para poder ver como é que tá a tramitação desse projeto, tá certo? Gente, é tanto trabalho que a gente faz, é tanta coisa que eu não consigo nem comentar tudo que a gente faz, sabe? Tudo que a gente aprova. Hoje a gente, por exemplo, aprovou em primeiro turno a extensão do alcance do teste do pezinho. Foi em primeiro turno, né? Semana que vem a gente deve votar o segundo turno. E todo dia tem alguma coisa nova, tem um trabalho novo. Eu peço para que vocês acompanhem. Hoje, por exemplo, a Liga Delas, que é um grupo que eu montei, né, para capacitar mulheres. Montei antes da minha eleição ainda. A gente já ofereceu diversas capacitações, né? A Liga Delas conseguiu fazer uma parceria com a RV Imola, que é uma empresa de São Paulo, e com a Bitumami, que também é uma empresa de São Paulo. E essa Bitumami é focada em desenvolver habilidades nas mães que moram na periferia. Isso porque essas mães, em sua maioria, além de serem solteiras, né, elas têm uma dificuldade muito grande de entrarem no mercado de trabalho, porque elas não tiveram capacitação e porque elas não têm com quem deixar os seus filhos. Só que hoje nós temos profissões digitais, então é perfeitamente possível uma mulher trabalhar de casa, cuidando do seu filho, né? E trabalhar para empresas situadas em qualquer lugar do Brasil, do mundo na realidade. Então nós fizemos essa parceria, a Liga Delas, eu sou a responsável pela Liga Delas, conseguiu fazer essa parceria e nós lançamos agora 10 vagas, né? Então a gente conseguiu selecionar essas mulheres. A seleção foi só de 24 horas, foi muito rápido, né? Mas é para poder encaixar no prazo aqui do curso.
mas nós conseguimos selecionar mulheres. Elas moram na Estrutural, no Sol Nascente, no Recanto, no Itapuã. Então eu estou bastante feliz e elas têm um compromisso de depois trabalharem de uma forma voluntária para algum projeto social, né? Se Deus quiser, a gente consegue lançar mais vagas daqui a pouco. E se você for empresário e tiver interesse de patrocinar essa iniciativa, pode falar comigo que a gente consegue oferecer mais vagas aqui em Brasília, tá certo? É responsabilidade social da sua empresa e você ganha bastante publicidade com isso também, tá certo? O Mauro tá aqui. Parabéns pela iniciativa dos prédios abandonados. Passou da hora de resolvermos aquele problema na beira do eixo monumental. Ali é uma vergonha, né, gente? Bem no centro de Brasília, né? Olha só, gente, a gente já tá chegando aqui na reta final da nossa live. Eu tenho ainda a notícia boa do dia, que o Brasil receberá mais 3,2 milhões de doses da Pfizer nos próximos dias, né? Olha que coisa boa. São 100 milhões de doses até ao fim do terceiro trimestre de 2021, né? Isso é bom, a gente poder acelerar esse processo de imunização da população vai fazer toda a diferença, né? Tem algumas pessoas, o Tom Oliveira tá aqui. O professor é tão importante e ganha tão mal no país que merece meia entrada. Não é questão de desmerecer as outras classes, mas professor hoje é muito além de ser só professor. O pedreiro é muito além de ser só pedreiro também, né? O gari também. O gari, ele faz a limpeza da rua. Imagina se a gente não tivesse gari, né? Então, olha, eu entendo, o professor é extremamente importante, eu tive professores ótimos que determinaram a minha vida, mas todas as profissões são extremamente importantes. Extremamente importantes. Então, assim, essa linha de argumentação, eu não concordo com ela, você vai me desculpar. Médico é extremamente importante, técnico de enfermagem é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que começar a romper com essas ideias, sabe, gente? Assim, o meu grupo é mais importante que os outros. Não, nós somos cidadãos, nós somos adultos, nós somos humanos, nós somos igualmente importantes. Entendeu? Igualmente importantes, né? Enquanto mais a gente quiser ficar separando em guetos, em castas, mais a gente não se reconhece como indivíduo e, consequentemente, a gente não se reconhece como comunidade. Então, não concordo com esse pensamento. E aí, para poder, bombeiro, né, extremamente importante, né? E detalhe, professor da rede pública de ensino no DF ganha muito bem, né? Ganha muito bem, bem acima da média do que as outras profissões. Vamos deixar isso muito claro, né? Pessoal, até já apaguei aqui a luz para ficar aqui um climinha também. O meu gato tá ali morrendo de fome pedindo comida. Olha só, tem uma série de meditações interessantes. Você pode pegar no YouTube. Se você quiser dormir com uma música apenas, você tem músicas com alto padrão vibracional. Você começa a escutar a música, rapidamente você já entra num outro padrão de vibração, você já relaxa, então consequentemente você consegue dormir melhor, né? Então assim, você pode simplesmente colocar músicas para dormir, tá lá no YouTube. Se você quer uma meditação guiada para dormir, eu particularmente gosto de meditações guiadas, né? Então você coloca assim no YouTube. Olha só quem chegou aqui! É o Milho! É o Milho de mamãe! Fala boa noite, gente! Ó o dentinho, ó meu dentinho, ó meu dentinho. Olha como ele é lindo, gente! E o Milo dorme comigo todo dia. Ele fica assim, eu acordo, ele fica com a patinha assim em cima do meu rosto. Ele é uma delícia. Então, eu gosto de colocar meditação guiada para dormir, né? Me dê comida humana. Sim, eu vou dar comida.
E aí, se você for uma pessoa que gosta mais de entender um pouquinho mais de uma outra dimensão espiritual, né? O Jonathan tá aqui, eu prefiro orar e ouvir música pra dormir. Legal. Coloca assim, ó. Orações afirmativas para quebrar bloqueios. Se você colocar isso, para romper, para acabar com problemas, para atrair prosperidade, para atrair amor. Então você pode colocar isso, entendeu? Tem um cara que é o André Proença. Eu gosto muito das meditações guiadas dele, tá? Tem meditações que duram 3 horas, tem uma que dura 8 horas. Por quê? Qual é a lógica? Você mesmo dormindo, o seu cérebro continua escutando aquelas frases e o seu inconsciente continua processando aquelas frases. Então eu posso dizer para vocês, depois que eu comecei a fazer essas meditações para dormir, eu durmo muito rápido e eu acordo muito bem, sabe? Com uma sensação assim de ter tido uma noite bastante relaxante, bastante restauradora. E eu acredito que o nosso espírito continua trabalhando durante a noite. Essa é a minha crença, né? A gente trabalha em outra dimensão. Então eu gosto de dormir com uma intenção. Olha, eu quero... Um dia desses eu dormi com uma intenção, vocês vão morrer de rir. Vou até acender a luz aqui. Eu recebi a demanda de 2 comunidades, a comunidade de Fercal e a comunidade Braslândia. As 2 comunidades falaram que me pediram assim, deputada, por favor, consiga o asfalto na minha região. Tá? E aí eu falei, caramba, como é que eu vou conseguir asfaltar aquela região? Não tem dinheiro, não tem projeto, tudo é tão difícil. Aí eu dormi com aquilo, eu falei, meu Deus, me ajuda a conseguir o asfalto para aquelas 2 regiões. Me ajuda. E aí eu dormi com essa intenção, dormi meditando, dormi fazendo a minha oração. E eu confesso para vocês que na semana seguinte eu tive algumas reuniões e a gente conseguiu destravar e o projeto vai sair. Você acredita? Eu tô super feliz. E hoje eu vou dormir com uma intenção em mente, tá? Amanhã eu vou ter uma reunião super importante no Ministério da Saúde. Eu estou indo lá com o prefeito de uma cidade chamada Arinos. Arinos fica 3 horas aqui do DF. E é uma cidade que tem uma relação muito próxima do DF. E lá não tem hospital. Então as mulheres saem de Arinos para poderem ter os seus filhos. Muitas delas, elas vêm numa moto, com a barriga grande, imagina a barriga ali, já quase parindo, e a mulher sai da cidade para vir para Brasília para poder parir. Então agora eu vou correr atrás dos recursos para construir um hospital. E se Deus quiser, a gente vai conseguir construir esse hospital. Gente, torçam. Isso eu posso contar para vocês. Outras coisas eu não posso contar não, porque quando vem a público tem gente que começa a embarrear, né? Mas amanhã eu tenho uma reunião no Ministério da Saúde, 4 horas da tarde, para correr atrás do hospital em Arinos. Ah, Júlia, mas você é deputada distrital, você não tem que estar preocupada com outro município de Minas Gerais. Tenho sim, porque essa região do entorno, toda ela traz impacto aqui no DF, sem contar que é ser humano. Então eu luto, eu trabalho por ser humano, tá certo? Então eu luto sim. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Coloquem lá, André Proença, afirmações para você poder dormir, tá bom? Com calma, com tranquilidade. Depois, quem quiser mais dicas, eu vou falar no direct, tá bom? Eu vou falar mais coisas para quem quiser mais dicas sobre essa questão da meditação espiritual, tá bom? Vamos mentalizar, vamos fazer um exercício todos nós aqui, agora que nós vamos dormir. Boa noite de Minas Gerais, aê! Marcos tá aqui, cheguei tarde, mas chegou. O Wallace Tanaka, você é nossa esperança na política, obrigada. Diego, tinha que ser nossa senadora ou governadora, quem sabe? O que eu quero pedir pra vocês é o seguinte, gente.
Vamos mentalizar todos agora que a gente vai dormir. Vamos mentalizar a cura da nossa cidade, a cura do nosso país. Vamos mentalizar a saúde. Vamos mentalizar a abundância. Vamos mentalizar a queda dos véus da ignorância, porque a gente precisa enxergar as coisas. Então vamos mentalizar isso. Vamos fugir de notícia ruim, vamos buscar notícia boa, vamos trabalhar de uma forma árdua, mas vamos mentalizar tudo isso que eu tô falando. Chega de briga, chega de guerra, chega de acusações infundadas, chega de polêmica idiota. Vamos focar no trabalho, vamos focar em cuidar das pessoas. Vamos focar em amar. Eu quero fazer depois uma live sobre José Guilherme Melchior. Depois eu vou falar para vocês quem é esse cara. Ele foi um grande defensor do liberalismo, mas ele trabalhou o liberalismo da forma como eu acredito que o liberalismo tem que ser, tendo o amor como princípio. Vou falar um pouco mais desse intelectual brasileiro, que foi diplomata também, pouquíssimo conhecido, mas a gente precisa resgatar a obra desse gênio, porque ele fala exatamente da importância de termos a liberdade de mercado como princípio econômico, mas o amor é que tem que ser a base de todas as nossas ações. É muito legal a teoria dele, eu vou trazer aqui pra vocês, certo? Quase meia-noite, eu quero agradecer a presença de vocês são incríveis, foi uma live super legal, muito obrigada mesmo. Participem comigo todos os dias, chamem os seus amigos para participarem, marquem os seus amigos no vídeo do dia seguinte, ajudem a divulgar. E lembrando que amanhã, 7h30 da manhã, na Rádio JKFM, tem Júlia Lucy Responde. Se você quiser encaminhar sugestões de texto pra gente poder informar para as pessoas, tá? Vai ser super bem-vindo. Boa noite, obrigada pelo carinho. Uma noite restauradora. Vamos colocar o nosso espírito para trabalhar pro bem, tá? Super beijo. Tchau, tchau.